We're sorry. Ça se passe de ça. Une autre forme d'interprétation Para falar sobre o termo estilística, apresentamos o conceito que temos formulado ao longo de nossa pesquisa, a partir da nossa filiação teórica, a análise de discurso, articulada à história das ideias linguísticas no Brasil. Em nosso trabalho, a noção de estilo literário é definida enquanto um discurso que trabalha a língua de um modo particular. É em relação ao processo de constituição da língua nacional que refletimos sobre o estilo no discurso literário e gramatical na segunda metade do século XIX, considerando o processo de gramatização da língua portuguesa no Brasil. No discurso gramatical, o espaço conferido para se falar sobre o estilo constitui, de nosso ponto de vista, o lugar possível de falar sobre da língua nacional. Este é um discurso possível, abrindo, assim, um furo na memória do discurso gramatical, pois a noção de estilo está fazendo alguma coisa ali. Dessa perspectiva, a noção de estilo não está meramente ligada ao que é individual. Para nós, o estilo é um discurso que está relacionado ao modo de trabalhar a língua. No caso do discurso do estilo literário romântico brasileiro, ele está relacionado ao modo singular de trabalhar a língua nacional. Esta língua é individualizada pelo Estado na segunda metade do século XIX. À diferença dos estudos tradicionais sobre o estilo, de nossa perspectiva, falaremos em singularidade e não individualidade da língua nacional relativamente a Portugal. Quando consideramos a noção de estilo discursivamente, vemos a relação entre língua e história sendo materializada e que produz o efeito de sentido de singularidade da língua nacional, e a relação entre sujeito e sentido se constituindo ao mesmo tempo, não se tratando, portanto, de uma individualidade empírica plantada na forma de um estilo evidente. Dessa forma, em nossas proposições teóricas, pensamos o discurso sobre o estilo em relação à nossa história e à história da língua no Brasil. Não é do individual que estamos falando quando pensamos o discurso sobre o estilo, mas sim da singularidade em relação à língua nacional. Por singularidade, não estamos entendendo aqui como sendo o lugar preferido de autores românticos, do qual realizam suas escolhas, empiricamente falando, relativamente a um estilo nacional que os individualizasse, recorrendo a recursos estilísticos de linguagem em oposição ao estilo clássico. Por outro lado, a singularidade da forma como a entendemos em nossas reflexões é histórica e ideologicamente determinada, e deve ser pensada em relação à língua, ao sujeito, à história, ao discurso. É levando-se em conta a memória discursiva que, de nossa perspectiva, pode-se falar daquilo que repete ou muda em matéria de língua, observando-se o estilo literário romântico brasileiro na tensão entre a língua portuguesa de Portugal e a língua nacional brasileira. Nesse sentido, singularizamos-nos pela nossa subjetividade, que, na literatura, é o lugar em que vemos o conceito de estilo se acomodar e o conceito de língua nacional se legitimar, enquanto uma língua que nos subjetiva, no sentido expressivo da palavra. Entretanto, em análise de discurso, o conceito de subjetividade pressupõe o processo de interpelação do indivíduo em sujeito do seu discurso, que no século XIX dá-se pela sua sujeição ao Estado, havendo, dessa forma, de nossa parte, uma necessidade de se deslocar desse lugar no qual a noção de estilo está acomodada e estabilizada, inclusive em muitas teorizações sobre os estudos da linguagem.
Dessa maneira, a língua nacional passa a ser estudada em relação ao sujeito nacional, levando-se em conta o seu modo individual de se expressar, objeto de estudo específico de uma estilística que será produzida no Brasil. Os estudos estilísticos sobre a língua nacional vão teorizá-la por esta filiação literária, de forma a constituir um conhecimento expressivo sobre a língua nacional, sob o argumento da expressividade própria. Que relação é essa que legitima um espaço próprio para a língua brasileira, mas como algo fora da língua, como forma de legitimação da língua? A expressividade como forma de legitimação da língua. O que é próprio dessa expressividade? O discurso da expressividade aparece como não sendo, mas ele é histórico. Enfim, a estilística constitui-se, no Brasil, como um conhecimento complementar à gramática, relacionado ao emotivo, afetivo. É desse discurso estilístico, constituído em relação a uma estilística da língua nacional e de como esse discurso está posto, ou seja, como ele é produzido dentro da história das ideias linguísticas no Brasil, que esse estudo se ocupa. A estilística, na história das ideias linguísticas no Brasil, constrói este lugar da subjetividade para a língua nacional ao teorizar o objeto estilo de forma independente da gramática.